Queridos, Deus tem os seus próprios caminhos, Deus tem os seus próprios planos. Vamos lá. Sexta-feira próxima passada, era para eu estar lendo em Mateus e eu li em Lucas. Como que pode, né? Eu ia falar sobre a rocha, os dois alicerces, e li esse texto que nós estamos lendo à terça-feira. E eu, na metade do texto, lá na metade da sexta-feira, eu falei, Senhor, mas não é esse texto. Não é esse texto que eu estava para estar lendo. Por que eu estou lendo? Eu estava compartilhando com os irmãos e ao mesmo tempo me perguntando, ao término do culto, louvado seja Deus, um irmão chega para mim e falou, pastor, eu vim aqui hoje e falei, Senhor, se o senhor tem algum negócio comigo, fala sobre oração. E eu me perguntando, Senhor, não era para falar sobre os dois alicerces lá em Mateus, e o Senhor me leva para Lucas, que é de terça-feira aqui. E o irmão falou assim, e Deus falou comigo, eu sei que Deus tem um negócio comigo, porque ninguém ouviu o que eu pedi, só o Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Agora nós vamos continuar aqui em Lucas 18, de 1 a 8. Quero ser breve hoje, mas aquilo que o Senhor fez arder no meu coração, quero compartilhar com os meus irmãos. Amém? Glória a Deus, vamos lá. Lucas 18. Queridos, de 1 a 8, para nós ganharmos tempo, estarei lendo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Aleluia. Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos mais uma vez, Senhor, nos debruçarmos sobre a Tua palavra e compartilharmos aquilo que o Senhor fez descer ao meu coração. Que essas palavras também, Senhor, sejam recebidas de bom grado. Que o Teu nome venha a ser glorificado. Nos dê compreensão, entendimento sobre a Tua vontade, sobre o Teu querer. E fala conosco, Senhor, de uma maneira como o Senhor sabe falar. E que possamos nós entender o Teu falar. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Queridos, não dá para substituir a oração. Isso é um dever. Está escrito aqui. Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, é um dever. E esse dever não dá para o Moisés terceirizar. Não dá para a irmã Carta terceirizar. O que nós podemos e devemos fazer é pedirmos ajuda. Está lá em Tiago. Confessar as vossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros. Mas terceirizar a oração, substituir a oração, não tem como fazer. Isso é de caráter, é de cunho pessoal. E eu falei hoje, escrevi hoje, a oração, ela precisa ser feita porque é ela que aumenta o nosso relacionamento com Deus. Quer conhecer a vontade de alguém? Comece a conversar com essa pessoa. Quer conhecer o caráter de alguém? Comece a conversar com essa pessoa. Se aproxime dessa pessoa. Quer conhecer se essa pessoa é uma boa pessoa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa direita? Você precisa conversar com ela, você precisa estar perto dela. E com Deus. Se eu quero ter relacionamento com Deus, se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que conversar com Ele. E Ele está sempre disposto a nos falar sobre o que passa no coração dEle. E a vontade que Ele tem para cada um de nós. Talvez pessoas pensem, olha, eu não vou na igreja porque eu não preciso de igreja. Eu não preciso de igreja para servir a Deus. E é verdade, não precisa. Mas será que a igreja do Senhor não está precisando dessa pessoa? A igreja militante, a igreja que
está fazendo e que deve fazer a diferença, a igreja que marcha contra as portas do inferno, será que a igreja ela não conta com essa pessoa? Porque Deus não precisa de ninguém. Mas assim como Ele se importa comigo e com você, Ele está contando comigo e com você também. E se nós desfalecermos? Tem uma frase que diz que eu não estou preocupado, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Quando a pessoa começa a se calar na oração, nós pulamos lá para o versículo 8, aonde o Senhor diz, e que pergunta o nosso irmão Lucas deixa aqui para nós. Porventura achará, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E por que a pessoa desfalece na fé? É porque a pessoa para de falar, para de conversar com aquele que é o autor. Como aquele que é o autor. Parou de falar com o autor da fé, vai desfalecer na fé. Quanto mais fala, mais a nossa fé é aumentada. Quando o Pedro falou, Senhor, acrescenta-nos a fé, a respeito de pedir perdão, a respeito do perdoar. O Pedro falou, Senhor, é demais para mim. Acrescenta a fé. Observem que quando Pedro fala sobre o perdão, o Pedro já traz uma receita. Já traz aquela receita pronta. E nós somos assim às vezes, trazemos uma receita pronta, Senhor, tem que ser assim. Aí o Senhor fala, não, isso aí é você. A minha receita, o meu caminho, o meu plano para a tua vida é esse aqui. Aí nós olhamos assim, Senhor, é difícil. Aí ele diz assim, mas é possível. Agora observem, oração não dá para substituir porque é um dever, não dá para terceirizar. Mas o que nós podemos e devemos fazer é pedir ajuda. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não vão andar. Então aqui é preciso fazer o quê? Um tem que ceder. Porque se quer andar juntos, tem que ceder. Então o cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. Agora observem, se eu terceirizo a oração, ore por mim, mas eu mesmo não estou orando, queridos, é difícil. Porque a vontade ela tem que ser minha, o desejo tem que ser meu. Aquilo que eu tenho que pedir para Deus, eu não posso transferir para ninguém. Sou eu e Deus, é Deus e eu. É no íntimo, é no secreto, é no quarto, é no fechar da porta. Então observem, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quem ora precisa amar estar em oração. Por que eu digo isso, queridos? É o que o Senhor me faz descer ao coração. Ora, se eu não amo estar em oração, será que eu vou estar amando por aquilo que eu estou orando? Será que eu estou amando por quem eu estou orando? Porque se eu não amo estar perto de Deus, do meu Senhor, do meu Salvador, rogando a Ele para que o Espírito Santo traduza essas minhas palavras, esses meus desejos, com gemidos inexprimíveis a Ele, porque é isso que o texto nos diz. Então, se eu não amo estar em oração, querido, se a pessoa não amar estar em oração, o que dirá do que ela está pedindo? Por quem ela está pedindo? Por qual causa ela está pedindo? Querido, se nós não nos entregarmos na oração. Eu estava ali fora, enquanto os irmãos oravam nessa primeira parte, eu comecei a escrever aqui no bloco de anotações. Aleluia. Se fosse por merecer, eu jamais receberia. E no agradecer, por mais que eu me entregue, jamais eu conseguiria. Desfrutar do perdão é graça. Desfrutar do amor é graça. Que a mão dele me sustente, que a mão dele me proteja e que a sua doce e terna voz me guie. Isso é graça, queridos. Se eu não amo estar em oração, os meus pedidos de oração, eu também não vou expressar, eu não vou externar a grandeza do meu amor por quem eu estou orando e por aquilo que eu estou orando. Então, não tem como, querido, quem ora precisa amar estar em oração. Eu me ajoelhei aqui porque o irmão Jandelli foi me substituir ali. Já está na hora de levantar?
passa rápido. Quando você está na presença do Senhor. Nós passamos o dia aqui, fazendo algumas coisas. Os irmãos perceberam que a cadeira está com um pouco mais de espaço para os irmãos ficarem mais à vontade na oração? O que aconteceu terça-feira, próxima passada, eu vi o irmão Roberto aqui, os 2 pés debaixo da cadeira. Eu falei, meu Deus, ele também é grande. Deixa eu aumentar esse espaço entre as cadeiras. Nós nos preocupamos para que, quando os irmãos chegarem aqui, se sintam bem. E nós, como igreja do Senhor, como filhos, como irmãos, como servos, nós temos que amar aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que amar o chamado que Ele nos fez. Nós temos que amar a cada fração de momento, de instante que nós estamos com Ele. E nós precisamos, queridos, nos ocuparmos com a oração. É difícil, mas o povinho que dá trabalho para o Senhor, que não gosta de orar, mas Ele entende a nossa fraqueza, Ele conhece a nossa estrutura, e não é porque nós oramos é que nós somos melhores, não. Orar, quem ama estar em oração, traduz isso em gratidão. Quando nós oramos, nós estamos agradecendo a Ele. Quando nós passamos tempo com Ele, nós estamos falando para Ele, Senhor, obrigado por ter passado na cruz em meu lugar. Obrigado por ter recebido aqueles cravos. Obrigado, Senhor, por ter recebido aquela coroa de espinho. Nós precisamos, queridos, amar aquilo que nós fazemos para o Senhor. Orar é um puro ato de amor por aquilo ou por quem nós estamos orando. Quem ora pedindo não deve esquecer de orar agradecendo. Porque na oração nós pedimos bastante. Nós precisamos orar agradecendo também. E às vezes nós vamos ficar só chorando, ouvindo o que Ele vai falar para nós. Precisa desse tempo com o Senhor. Às vezes nós começamos com uma voz quase que não sai na oração. Mas daqui a pouco a gente se entrega. A gente sente aquele mover, aquele calor, aquela alegria no espírito. E eu louvo a Deus. Eu falei para os meus irmãos, tragam um lenço, mas eu não trouxe. Aí tem que ficar enxugando na mão, no rosto, na camisa. Mas eu vi um pacotinho de lenço ali que a Rosa ele traz. Eu vou comprar, nós vamos comprar, amor. E vamos deixar algumas unidades ali para os irmãos que vêm, que querem chorar na presença do Senhor. Então, queridos, quem ora pedindo não deve esquecer de orar agradecendo. O Tiago nos diz, está lá, que já falamos, orar uns pelos outros. Tiago 5,16. Nós devemos orar uns pelos outros. Orarmos pela Roseli, pela Rosângela, pelo Roberto, Fabiana, pela Kátia, pela Shirley, pela Renata. Nós temos que orar pelo Cris, pelo Jandélio. E por cada família aqui representada. O meu pequeno Davi que está ali. Nós temos que orar, queridos. Orarmos pedindo e orarmos agradecendo. Toda oração feita, enquanto estivermos aqui, permita que isso desça ao teu precioso coração. Já falei isso aqui em outra oportunidade. Toda oração feita, enquanto estivermos aqui, não é suficiente. Não é suficiente. O texto sagrado nos diz assim, o Senhor dizendo, se vocês fizerem tudo o que eu vos mando, ainda sereis servos inúteis. E se nós não estamos orando sempre, se a nossa vida de oração, ela não estiver de acordo, nós estamos em falta. E o Senhor está nos chamando para perto dele. Eu já tenho falado com você sobre esse assunto. Irmãos, como é difícil ser tratado, corrigido pelo Senhor. Mas como é bom que Ele não desistiu da gente ainda. E Ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Somos nós que desistimos muitas vezes. Então, toda oração feita enquanto estivermos aqui não será
o suficiente. Insista na oração, persevere na oração, mesmo que você não esteja vendo resultados. E quando você ver os resultados, continue orando. Continue orando, porque fiel é o que prometeu. E se ele prometeu, ele irá fazer, queridos. E nós precisamos ter essa sensibilidade na nossa oração. Porque, às vezes, queridos, nós falamos tanto com ele. E às vezes ele está querendo uma pausa da nossa parte para ele poder falar. Então vamos dar esse tempo para ele falar conosco também. Amém? Então, insista na oração, persevere, não desista, mesmo que você não esteja vendo os resultados. Aquela mulher, aquela viúva não estava vendo o resultado. Ela fez o quê? Insistiu. Insistiu de novo. E foi insistindo, até que aquele injusto juiz falou, peraí, eu não quero que ela fique me importunando mais. Eu vou atender, eu vou entrar com a justiça na causa dessa mulher. Aí, se ele é injusto, realiza o pedido por insistência, imagine o texto, versículo de número 7 diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Aí clamam a ele de dia e de noite. Ainda que, aqui está escrito tardio, mas ainda que longânimo para com eles, ele vai entrar, ele entra com uma providência. Talvez só não entre com a providência da maneira que nós queremos. Do jeitinho que nós queremos. Com aquela receita que nós levamos para ele. Às vezes, a dificuldade é um tratar de Deus para com a nossa vida. A dificuldade pode ser um tratar de Deus para com a nossa vida. Porque às vezes nós estamos falhando em alguma coisa. E temos falado aqui. A necessidade, ela nos ensina a orar. Então, queridos, que não seja a necessidade que te leve a estar em oração, mas que quando ela chegar, você já esteja orando. Em nome de Jesus, permita que isso desça ao teu precioso coração, que a necessidade não me leve a orar, mas quando ela chegar, que eu já esteja orando, que eu já esteja falando com ele, que eu já esteja ouvindo ele falar comigo, em nome de Jesus. Guarda isso no teu coração. Não seja a necessidade, a força que te leve a orar. Não. O texto nos diz, aquela mulher estava com uma necessidade. Ela pedia justiça contra o adversário dela. Esse adversário chegou antes ou depois? Eu não sei. Mas aqui nos mostra que quando a necessidade, que quando o adversário chegar, que ele me encontre ajoelhado aos pés do Senhor,